Bom, estão chegando então perguntas aqui pelo WhatsApp. Chegou uma pergunta agora da Gislene, que eu já vou a ela. Tenho um apartamento financiado e quando lanço no meu IR, eu lanço também o valor das dívidas, do valor que é devido lá em dívidas de ônus reais. Está correto? Ou seja, lanço o bem na declaração de bens, o apartamento, e lanço a dívida lá em dívidas de ônus reais. Está certo esse lançamento? Não, esse procedimento ele não deve ser observado, não deve ser cumprido. O valor do bem financiado no imóvel, no caso, ele tem que ser refletido na declaração de bens exclusivamente, com base no valor pago até 31 de dezembro de cada ano. Na dívida não deve ser registrado nenhum tipo de valor em dívida e ônus, no campo de dívida e ônus. O valor do bem ele representa aquilo que foi pago até o final de cada exercício, ano calendário. Não existe nenhuma restrição de, no histórico da declaração de bens, constar que o imóvel é financiado através do agente financeiro XYZ e que o saldo devedor naquela data seria o equivalente a tanto, de acordo com o informe fornecido pela entidade financeira. Contudo, o valor do bem deve ser somente o valor pago e a cada ano vai se acrescentando as parcelas pagas ou, se eventualmente houver alguma amortização adicional, também incorrida no imóvel. Ok, então o ideal é lançar só na declaração de bens e ir lançando anualmente o valor que desembolsou naquele ano. Perfeitamente, porque o que acontece? Quando o contribuinte lança na declaração de dívidas e ônus o valor do financiamento, ele vai distorcer o fluxo de origem e aplicação dele. Porque primeiro que existe uma majoração do valor financiado em função da atualização, juros, correção monetária incidente sobre o financiamento. E isso vai dar um reflexo no origem e aplicação dele que não é real. Entendi, Clóvis. Então, por isso que lança só nos bens. Agora, você citou aí, então, origem e aplicação. Perfeito. Quer dizer que a Receita faz uma conta de quanto eu ganhei, quanto eu gastei? Como funciona isso? Perfeitamente. A Receita Federal, no processamento da declaração de imposto de renda, ela considera todos os rendimentos declarados pelo contribuinte, se eles são compatíveis ou não com a evolução do patrimônio dele. Então, um exemplo, se o contribuinte tem um saldo de patrimônio de R$100 mil em um ano e no ano seguinte 300 mil, ele tem que ter, no mínimo, rendimento suficiente para justificar esse aumento de patrimônio. Caso contrário, a Receita Federal vai considerar que ele deixou de reconhecer algum rendimento e vai exigir a diferença com multa e juros. Então a Receita faz essa conta, se todos os rendimentos que eu tive foram suficientes para a evolução do meu patrimônio. Sim, perfeitamente. Isso quer dizer então, Clóvis, que, por exemplo, em um determinado ano eu tive rendimentos, mas eu esqueci de lançar alguma coisa, esqueci de lançar um bem que eu comprei, um carro. Então o ideal eu fazer nesse caso é o quê? Ir lá retificar aquela declaração, acertar? O ideal é que você faça a retificação e acomode o seu patrimônio exatamente aquilo que você tem de patrimônio no encerramento do ano calendário. Puxa, interessante. Então vamos dizer que, pegando ainda esse gancho seu, se um contribuinte comprou um imóvel 10 anos atrás e ele esqueceu de declarar ou recebeu como herança aquele imóvel, ele tinha renda, tinha origem, mas não declarou, 10 anos atrás. E agora ele está fazendo a declaração de 2015. O que se aconselha nesse caso? Retificar as 5 declarações? Como é que funciona? Conservadoramente, a proposta seria retificar as últimas 5 declarações, incorporando este patrimônio na declaração de bens dele e no histórico da declaração de bens, colocar que a origem efetivamente que deu a titularidade desse bem, se foi de herança, que ele deixou de lançar, ou se foi de aquisição, que eventualmente também ele deixou de lançar. O que pode acontecer é que a Receita Federal, com a inclusão deste bem na declaração, na primeira declaração retificadora, pode vir a questioná-lo e aquelas justificativas que ele colocar no histórico, ele tem que ter documentação hábil para provar a veracidade das informações. Tá certo. Estando legalizado, declara, retifica e corrige a sua situação. Perfeitamente. Tá ok. Ela fala, olha, ainda fiquei com a seguinte dúvida e gostaria de esclarecer sobre o apartamento. Mas nesse caso, eu declarei todo o ano, todos os anos dessa forma.
o apartamento, 50%. Como devo proceder então? Vou ter que retificar e mudar todos os valores? Conservadoramente deveria ser feito este procedimento. Porém, como esta espécie de lançamento dos bens não afeta a apuração do ajuste anual da declaração, o contribuinte pode retificar somente a última declaração e, em caso de necessidade de questionamento por parte da Receita, ele comparecer à Receita Federal com a documentação pertinente ao lançamento e comprovar que na última declaração está corrigido e que efetivamente o valor declarado está correto. Então essa separação, essa junção na declaração de marido e mulher, não tem problemas isso para a Receita Federal. É isso que a gente pode entender? Não existe nenhuma restrição. Mas nesse caso não pode ser considerado doação porque já é dos dois o patrimônio aí assim? Perfeitamente. Ah, tá bom. E não precisa nem lançar em rendimentos isentos, basta explicar isso na declaração? Na realidade, não há nem necessidade de fazer qualquer tipo de menção, porque a declaração, ambas as declarações serão levadas em consideração pela Receita de forma consolidada, porque o CPF de ambos os contribuintes estarão nas duas declarações.